Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. E o assunto de hoje é cultura na periferia. E a periferia tem mesmo o dom de surpreender e revelar novos talentos. Bares e botequins estão se transformando em efervescentes centros de cultura, pontos de encontro de cineastas, músicos, poetas locais. Gente de todo tipo, de todos os lugares e com muita coisa para dizer. E para falar sobre cultura na periferia, a gente recebe a Elisandra Souza, que é editora da Agenda Cultural da Periferia. Ela é também autora do livro Águas da Cabaça e organizadora da antologia Pretextos de Mulheres Negras. Olá, Elisandra, muito bom ter você aqui com a gente hoje no seu jornal. Obrigada. Elisandra, o crescimento do movimento cultural na periferia, ele está ligado à maior consciência política? Também, né? Porque os saraus hoje, principalmente os saraus, né, que é uma das maiores manifestações que a gente tem atualmente, ele não está só ligado à produção artística, ele também vem com os movimentos sociais, né, ligado aos movimentos de moradia, aos movimentos de educação, né, saúde. Então tem uma conscientização política bem maior também, porque é propagado, né, durante as atividades. Não é só fazer arte, né, criar artistas cidadãos, né. O Sérgio Vaz costuma dizer muito isso, assim. A gente não está só criando e proliferando artistas, a gente está proliferando pessoas mais conscientes, pessoas que querem melhorar a sua comunidade, né. Então não tem como deixar a política e as questões sociais de lado, né. Pois é, e tem mulher no hip hop, mulheres de verdade, que lavam, passam, cozinham, amam, vivem, trabalham e ainda militam nas causas femininas. Elas reuniram as próprias vivências e colocaram em livro e CD. É o projeto Perifeminas, idealizado pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Habilidade, sem estar em vantagem ou desvantagem, só depende da sua vontade. Você sabe de quem é a responsabilidade. Preste atenção ao seu redor, olhar na bola do olho de cada um, veja só. Não estou só, na garganta do nó, mais de milhão. Miliano na luta nós estamos. E o que me resta agora é cantar e no mic metralhar, MC Lion, pronta para atirar. No sistema da opressão, sigo essa missão. Guerreiras fortes somos. Guerreiras sem dúvida. Shirley é cabeleireira. Jo, vendedora numa metalúrgica. Chayane é arte educadora. Elas são 3 das 60 mulheres do hip hop de São Paulo que publicaram suas poesias e histórias no livro Perifeminas. Uma conquista inédita dentro da cultura hip hop, o movimento que reúne grafite, DJ, o break e o rap. Esta poesia cantada. Artificialidade, você sabe. Hoje não me engano, me espanto, nem tanto. Me levanto e vou à luta. Mesmo sendo a última, posso me tornar a primeira. Persistência, a chave dependente. No hip hop é muito difícil você ver só mulheres participando de um livro. Então esse livro para mim é uma conquista muito grande. E a gente conseguiu dar esse primeiro passo. Este marco histórico faz parte do projeto Perifeminas, idealizado pela Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Para chegar até a edição do livro, as mulheres participaram de uma série de oficinas. Lá a gente discutiu um pouco a linguagem literária, né? Porque a gente não tem tanto esse conhecimento e para a gente foi bacana pra caramba. Tivemos aulas de redação, falamos sobre gírias, falamos como escrever um livro, sobre o marketing, sobre a publicação, toda a parte editorial. Tem mulheres que estão participando do livro que eu sou fã, mas não sabia a história dela. Porque quando você vai procurar alguma coisa documentada de mulheres no hip hop, você não acha, você pode procurar. Então, para mim, muito assim, fico orgulhosa por estar fazendo parte de um momento histórico, uma coisa que vai servir como fonte de pesquisa. São justamente as histórias de vida, as conquistas e os dramas do dia a dia as fontes de inspiração da maioria dos textos publicados por estas mulheres do hip hop. Alguns anos atrás, um molequinho de 8 anos chegou para mim e falou: tia, me leva para casa. Aquilo marcou muito assim a minha vida como pessoa. Poxa vida, eu vou ter que fazer alguma coisa relacionada a essa situação. E aí, tia, dá R$1, me leva para casa, estou passando mal. Estou com sede de justiça, estou com fome de dignidade. E aí, tia, vem ser minha família, vem matar minha vontade. Já consigo sentir o cheiro do café que está no bule. Como um rap instrumental, seu borbulhado logo assume a sonoridade principal com uma dose de perfume. O bolo de fubá convida todo sábado como de costume. Para você eu vou olhar, em suas doces mãos vou tocar. Tenho muito a agradecer. Obrigada por me resgatar.
não somos tão frágeis, nós também somos as camisas. De tênis, sandália ou salto, batom nos lábios, sobreviventes nessa terra fria. Cultura se faz, se preserva, cultiva e cria. Resgatamos tradições em tempos modernos com muita alegria. E além de fazer história no livro, essas mulheres do hip hop também cantam. Com elas, as palavras voam. Este é o nome do primeiro CD do Odisseia das Flores, grupo de rap formado por Jô, Chay e Letícia, que, como já sabemos, tem muito o que dizer. As minas representam e têm talento com ideias construtivas, atitude e conceito. Pois é, nós vimos aí na reportagem mulheres produzindo cultura na periferia. Como é que você avalia esse movimento? É uma novidade? Vai além até da arte, essa participação feminina? Então, tem crescido bastante, né? E uma das diferenças, dos diferenciais da produção das mulheres é que elas atuam em coletivos, né? As meninas do Odisseia das Flores, elas fazem parte também do Frente Nacional do Hip Hop, de Mulheres no Hip Hop, que é o coletivo que organizou o livro, né? O Perifeminas. Tem Mulher no Hip Hop, tem outros coletivos de mulheres, tem a gente que faz o Mijibe em Ação, que é um coletivo de mulheres que a gente inclusive lançou Pretextos, né? Que é uma antologia com 22 autoras negras. Então, a diferença é que as mulheres têm atuado em coletivos, né? Então, não é uma produção individual. Então, isso vem com mais força, né? Já que elas também, nós, né? Elas sou eu. Somos minorias na questão da visibilidade, né? Porque a gente tem bastante mulheres produzindo. Estamos mudando aí esse cenário, assim. E junto com essa efervescência cultural nas periferias das cidades, surge um desejo dos participantes de mostrar para todo mundo a própria história. Assim, eles acabam produzindo comunicação. Elisandra, como é que surgiu a Agenda Cultural da Periferia? Então, a Agenda Cultural da Periferia ela surgiu em maio de 2007, né? Uma idealização do Eleilson Leite, né? Que é o coordenador lá da Ação Educativa. E a ideia era divulgar eventos que não saíam nos grandes guias aí, né, que a gente conhece. E a ideia era divulgar essa produção artística de periferia, como literatura, hip hop, samba, que não era mediatizado e tal. Então surgiu em 2007, né, fez 6 anos, né? Mas para visibilizar mesmo a cultura de periferia, né, as rodas de samba. E você é editora da Agenda Cultural. Como é que funciona? As informações chegam de que maneira até vocês ali? Como é que vocês têm acesso ao conteúdo que é produzido na periferia? Então, eu comecei a participar da Agenda da Periferia, ela tinha 3 edições, né? Tinha 3 meses, né? E aí, no começo, a gente buscava muito as informações, né? Um grupo indicava e tal. Mas agora, a gente recebe, a demanda cresceu, né? Então, as 16 páginas, que é um guia mensal, né? As 16 páginas já está pouco para demanda. Hoje os grupos nos procuram, nos mandam, mas a gente também pesquisa, né? Tem coisas que ainda não nos chega, né? A gente fica sabendo depois, né? Mas a gente procura bastante também. E como é que as pessoas podem divulgar os seus conteúdos, os seus eventos? Podem ser publicados? Existe algum critério de publicação da agenda? Não, a gente recebe até o dia 20 do mês anterior ao evento, né? Que aí fica uma semana e meia ali para a gente fazer a produção dos textos, mas tem que mandar por e-mail, né? Qual seria o e-mail? É elisandra.souza@açãoeducativa.org e entrar em contato, ligar, né? Pois é, o sarau é uma tradição antiga do século XIX e foi redescoberto por ter um caráter de inovação, descontração e satisfação. Esse evento cultural pode envolver dança, poesia, leitura de livros e também outras formas de arte, como pintura e teatro. Há alguns anos, moradores das periferias de São Paulo descobriram a força de um sarau e vêm se reunindo em bares com amigos para recitar poesia. O Círculo Palmarino realizou um sarau de resistência em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Nós vamos conferir o vídeo enviado para o seu jornal. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se quisesse, se um dia nós se emparedasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse.
O Circo Palmarino, ele tem um trabalho aqui no Lula desde 2006, onde ele trabalha com a juventude negra, com a população negra, através da cultura, né? E o Circo Palmarino, ele trabalha com a resistência da população negra, com formação dos jovens e adultos negros e negras. A mamãe trabalhava fora, entrava às 6 da manhã, saía às 7 da noite. E eu tinha que arrumar uma maneira de conhecer o meu tão sonhado e desejado Vingado. A importância do sarau é que ele é um ponto de resistência da população negra aqui da periferia. É um local democrático, onde as pessoas vêm, negros e não negros, falar sua poesia, vender seu livro. Afinal de contas, jogar no carro de uma mulher dentro de uma empresa deve ser normal. Jogar a carne da mulher com os cachorros deve ser procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Na região nós não temos nada cultural para a juventude, para as famílias. Então o Circo Palmarino cumpre esse papel de difundir a cultura da periferia, a cultura da população negra, né? E é um espaço aberto para todo mundo, negro e não negro, que queira participar. Brasileiros, e nós somos todos brasileiros, eu sou latino-americano brasileiro. Pois, Elisandro, o Sarau Palmarino levanta a bandeira da questão racial. E os outros grupos também estão descobrindo a sua própria bandeira e fazendo a sua divulgação? Também, né? Os saraus, assim, eles são diferentes um dos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm esse amor pela periferia, né? Essa coisa de transformação. Então, são várias bandeiras, são bandeiras de moradia, bandeira luta contra o racismo, né? Então, cada sarau ele tem a sua particularidade, mas todos eles lutam por uma periferia melhor, né? Quando a gente fala de periferia, né? Essa coisa de exaltar a periferia. Hoje a gente tem um movimento assim, a gente quer viver numa periferia melhor, mas a gente quer transformá-la, né? Então, são coisas bacanas, né? Que acontecem na periferia, mas também a gente não está romântico com a periferia, assim, no sentido de... Tá uma luta. A luta, né? Então, são várias bandeiras que são levantadas e que todos, né? Tanto quando tem manifestações, né? Você vê os saraus, as pessoas, os ativistas do sarau presente, né? Pensando no sarau, mas tem hip hop, né? Do samba é o que a gente vê com menos frequência, né? Mas hip hop e literatura são os que mais levantam bandeiras, né? Essas bandeiras de lutas aí que a gente... Elisandro, você continua com a gente aqui nessa edição especial do seu jornal. E agora vamos para a redação saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff interrompeu hoje as férias na Bahia e sobrevoou os municípios mineiros afetados pelas chuvas que já deixaram 18 mortos. A presidenta declarou que a imagem que viu é impactante. Em Minas Gerais, cerca de 7.000 casas foram danificadas e mais de 10.000 pessoas estão desabrigadas por causa das chuvas. A presidenta disse que todos os municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública vão receber do governo federal um cartão magnético com recursos para compras emergenciais. Uma má notícia para os torcedores da Lusa. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou hoje o rebaixamento da Portuguesa. O STJD manteve a perda de 4 pontos por conta da escalação irregular do meia Everton na partida contra o Grêmio. Mas essa novela ainda não acabou. A Portuguesa pretende recorrer à Justiça Comum para tentar reverter essa situação. A última licitação de rodovia neste ano foi arrematada com desconto de 61% no pedágio. O trecho de 936 quilômetros da BR-040, que vai do Distrito Federal a Minas Gerais, foi disputado por 8 empresas. Quem levou foi a Invepar, grupo formado pela OAS e grupos de pensão estatais, que ofereceu a menor tarifa, R$ 3,22 em cada um dos 11 postos de pedágio, sendo que o teto fixado pelo governo federal era de R$ 8,29. Foi o maior deságio entre os 5 leilões de rodovias realizados este ano. Foram publicados hoje 92 decretos que desapropriam áreas para a reforma agrária em 16 estados brasileiros. As propriedades declaradas de interesse social
correspondem a 190 mil campos de futebol. Com outros 8 decretos assinados em outubro, essas áreas podem receber quase 5 mil famílias. Com você, Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a conversa com Elisandra Souza sobre cultura na periferia. Até já. Essa edição especial do seu jornal é sobre cultura na periferia. E está aqui com a gente a Elisandra Souza, que é editora da Agenda Cultural da Periferia. Em solidariedade às diversas ocupações na região do Grajaú, em São Paulo, a Brava Companhia de Teatro apresentou um espetáculo, Corinthians, Meu Amor, na ocupação Jardim da Luta. Através de uma partida de futebol entre os times União Popular e Elite, os artistas destacaram a violência policial e a importância da união dos moradores. A Rede Extremo Sul registrou um trecho da peça. Muito bem, vamos começar o jogo. O juiz apita. Começa o jogo e é gol. Gol do Elite. Foi dele. Será de quem? Opa, dribla o segundo e cruza na frente do gol. Puta que pariu pra ninguém. Pelas barras do Profeta pra ninguém. O time do União Popular precisa rever o seu trabalho de base, senhor Vivo. O futuro do time está no trabalho de base. Vamos lá, Cristiane. Pega essa bola, gol. Gol! Do Elite, que isso? Pancadaria em campo. Que violência. Que massacre. É o fim do jogo. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Elisandra, a periferia é carente de espaços culturais, tem que improvisar muito? Tem que improvisar bastante, né? A gente é carente de espaços culturais, né? Tem vários grupos, como o SICAS, o próprio grupo da... o próprio grupo da Brava Companhia, eles ocupam o Sacolão das Artes, né? No Parque Santo Antônio. Então, a periferia tem transformado lugares como os campinhos, os próprios bares em espaços culturais, né? Então, tem essa luta também pelos espaços, como que eu posso dizer, pela apropriação, né, dos espaços. E esse improviso faz parte das características da cultura da periferia? Também, mas não só, né? Tem improvisações bem planejadas aí, que aos olhos de alguns, né, é só improvisação, mas não é. Tem técnica também, né? Tem todo... Mas a improvisação faz parte pela falta, né? A gente tem muita falta das coisas, então a gente transforma, né? Da mesma forma que, sei lá, você vai fazer um bolo, né? Falta uma coisa, você coloca um outro ingrediente. Então tem essa substituição para que a gente não deixe de produzir, né? Então a improvisação vem dessa necessidade de produzir cada vez mais cultura na periferia, mas não é uma improvisação só por improvisação, né? E nós vimos aí também a relação, a atuação de alguns jovens no teatro. Essa relação dos jovens atores culturais com a cultura tradicional, como é que é? A periferia quer vir para o centro? Então, não é a grande meta, né? A cultura de periferia, ela quer produzir cultura para a periferia. Mas, consequentemente, né, os espaços culturais, eles convidam, né, para que os grupos vão se apresentar no centro, e aí esse convite é aceito, mas não é o foco, né? Isso naturalmente acontece devido à divulgação,
né, a projeção de alguns grupos, mas isso não é o foco, né? O foco é produzir cultura para a periferia e que ela possa consumir essa cultura também, assim. E como é que você vê o futuro da cultura na periferia? Que seja uma coisa natural, né? Não seja vista como o exótico, né? Moradores da periferia estão produzindo cultura, né? Mas a gente tem grandes expectativas, a gente acredita que a cultura e a educação são hoje as grandes bandeiras e as grandes possibilidades de mudança dentro da periferia, né? Porque com cultura e educação a gente consegue transformar o olhar do morador para a sua realidade, né? Então, a cultura e a educação são as duas bandeiras que a gente levanta. Dentro a cultura sozinha, você vê que ela está sempre ligada em outros movimentos, movimento de moradia, por exemplo. Então, a gente não quer só a cultura, né? A gente quer outras coisas também. E a cultura ela é o grande instrumento que a gente encontrou para transformar a nossa comunidade. Tá certo. Elisandra, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, foi muito boa e a gente espera ver você aqui mais vezes na TVT. Obrigada, eu que agradeço. Para resgatar a história e valorizar os mestres do samba paulista, como Paulo Vanzolini, Geraldo Filme, Oswaldinho da Cuíca, surgiu na capital o Samba do Congo. O projeto, que existe há 2 anos, estimula o aparecimento de novos compositores e, assim, tem ajudado na divulgação da cultura da periferia. Todo fim de tarde de terça-feira é assim. Fernando chega em casa depois de um dia de trabalho na vigilância sanitária. Faz um lanche e quando sai já é outro. Em vez de funcionário público, é sambista e compositor. O percurso é sempre o mesmo. Busca o vizinho, segue para a casa da sogra, onde pega a filha Giovana, e só então vai para a Casa de Cultura da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. É lá que acontece a Roda de Samba do Congo. O encontro acontece há 2 anos. Primeiro num bar da região e depois aqui na Casa de Cultura, onde se reúnem sambistas amadores das mais variadas profissões. Eu sou funileiro, pintor, motivo. Trabalho como promotor de vendas. Eu sou representante de cintos femininos. Eu sou bancário. Eu sou aposentado, trabalhei 40 e tantos anos em petroquímica. Sou auxiliar de almoxerifado. Eu sou músico e capoeirista. Eu sou mecânico. Aperto o parafuso. O interesse aqui é pelo samba em geral, mas especialmente pelo samba paulista. As raízes do samba de São Paulo foram plantadas nas grandes fazendas de cana-de-açúcar e de café, onde os negros trabalhavam como escravos. Com o fim da escravidão, o samba veio com os negros para as grandes cidades e se misturou ao sotaque dos imigrantes portugueses e italianos. É essa história dessas raízes que essa roda de samba quer resgatar. A gente busca, além da história do samba paulista, a história da própria cidade, que está muito ligada à questão da marginalização, da criação dos bairros periféricos de São Paulo. Então, tudo isso daí envolve a questão do samba, né? Dos negros, né? Da marginalização, de ser colocado à margem, a expulsão dos negros do centro da cidade. Né? Além de resgatar a história, a Roda de Samba do Congo quer estimular novos compositores. E não é que dá certo? Márcio é um exemplo, nunca tinha composto um samba. Hoje nós temos uns 6, 7 sambas juntos. Você se surpreendeu? Nossa, eu fiquei até... Agora deve ter mais emoção de você compor mais. E incentivo meus filhos, que está minha filha aqui comigo também, a compor. Você conhece alguma música que teu pai compôs? Cantar é relembrar, sonhar, é acreditar, buscar, é experimentar, o melhor viver. Rodas como esta, que valorizam o samba de raiz e divulgam cultura, existem em várias regiões da cidade, principalmente nas periferias. E são o grande palco para os compositores que não têm onde mostrar suas músicas. As comunidades é uma das grandes saídas, né, para quem compõe e não tem acesso à mídia. Né? Então a gente vem aqui, mostra diretamente para o público as nossas obras, né, já sabe se tem aprovação ou não. Para ganhar visibilidade e dar continuidade a projetos como este, os sambistas lutam por apoio do poder público. Não tem política nenhuma. Para o samba de terreiro, para o samba de comunidade, não tem, não. Tem para o carnaval.
com participação do pessoal do Samba do Congo, a deputada Leci Brandão, que também é sambista, realizou uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente para discutir políticas públicas para os movimentos de samba. Política pública seria você, por exemplo, transformar como patrimônio cultural o samba de São Paulo. Eu acho que tem que ter virada semanal. É muito bom, é cultura, ajuda, você desvia a juventude de caminhos tortuosos e coloca esse pessoal para, sabe, se inserir na cultura, na música. É bom demais. Aí começam a se reunir num lugar comum pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Então é muito bom, é muito prazeroso. Pois é, tudo isso que mostramos hoje é um pedacinho da cultura na periferia que merece o seu espaço, e aqui na TVT nós fazemos questão de deixar esse espaço bem aberto, como você viu no programa de hoje. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.